Durante a história da igreja, muitos indivíduos de maneira errônea tentaram mortificar a natureza pecaminosa com o ascetismo. Com isso, eles flagelavam seus próprios corpos, ou seja, se batiam, faziam longos jejuns até de maneira tola, buscavam fazer várias coisas, usar trapos, se fazerem de mendigos para tentar refrear seus desejos pecaminosos. Mas sabemos que isso não é eficaz contra a natureza pecaminosa, contra os desejos carnais. Muito menos o legalismo que, com usos e costumes, usa um viés de estar refreando o pecado, não é eficaz contra a nossa natureza pecaminosa. Paulo vai até dizer, lá em Colossenses 2, do verso 20 em diante, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Com isso, claramente, Paulo não está defendendo que a gente pode pecar à vontade, mas aqui o que Paulo está querendo dizer é que esse tipo de coisa não é eficaz para mortificar a natureza pecaminosa. Pois lá em Romanos 6, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 12: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam seus membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Com isso, eu quero usar alguns materiais para melhor exemplificar. Essa garrafa super tecnológica que marca a temperatura errada, ela vai ser o nosso corpo, nosso ser, e aqui vai ser a natureza pecaminosa. Após a queda, infelizmente, nós nascemos já com a influência da natureza pecaminosa em nós, que vai nos acompanhar até o último minuto da nossa vida. Por causa da natureza pecaminosa, nós somos atraídos a sempre fazer aquilo que a natureza pecaminosa requer. A natureza pecaminosa, ela influencia o nosso corpo a fazer aquilo que ela deseja, e aquilo que a natureza pecaminosa deseja é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Quando nós pecamos com o nosso corpo, pecamos com a nossa mente, imaginando coisas que não se podem imaginar, coisas que não convêm. Usamos as nossas mãos para coisas que não convêm, seja roubar, seja fazer alguma coisa ilícita. Usamos a nossa boca para falar palavrões, palavras de xingamento, palavras que não se podem utilizar. Usamos os nossos olhos para olhar aquilo que não se pode olhar. O pecado se utiliza da nossa natureza humana para o pecado. Ele utiliza os membros do nosso corpo para o pecado. O pecado utiliza até coisas que são naturais nossas. Por exemplo, ter fome, ter sede. Comer e beber não é pecado, mas o pecado, ele faz com que a gente deseje além daquilo que eu realmente preciso, que aí se torna a gula, algo que foi esquecido pelo meio evangélico hoje. As pessoas romantizaram a questão da gula, mas é um pecado. Quando você começa a comer excessivamente além daquilo que de fato sacia a sua fome. Porque o pecado, ele traz a falsa sensação de que você precisa daquilo, sendo que você não precisa. Mas aí está a boa notícia. Porque enquanto o corpo, ele sempre é influenciado para a natureza pecaminosa e não adianta fazer nada com ele, que ele sempre vai pender para a natureza pecaminosa, a pessoa, quando é convertida por Cristo, quando ela recebe a nova natureza em Cristo, ela nasce de novo, recebe uma nova natureza em Cristo. Somos feitos nova criatura, nova criação. Então, tendo a nova natureza em Cristo, nós agora somos capazes de não ficar dando ouvidos para a natureza pecaminosa e estar sendo inclinado para essa nova natureza, sermos inclinados para o Espírito Santo, sermos inclinados para as coisas do Espírito. Porém, para que isso aconteça, nada adianta eu bater no corpo. Nada adianta eu fazer nada com esse corpo, arrebentar ele, jogar no chão, não adianta. A natureza pecaminosa vai continuar aqui. Enquanto a natureza pecaminosa existir, e mesmo com a nova natureza em Cristo, a natureza pecaminosa ainda está presente, não adianta arrebentar esse aqui. Precisamos focar em arrebentar este aqui. Porque agora que temos
a natureza pecaminosa que já estava em nós e agora a nova natureza em Cristo, nós precisamos nos inclinar para essa e não deixar que a gente seja inclinado para essa. De maneira muito simples e didática, como eu posso estar mortificando a natureza pecaminosa se inclinando para a nova natureza em Cristo? É simples. Eu não posso alimentar esta. A nossa vida é alimentar ou essa ou essa. Não adianta, não existe neutralidade. Se eu falar assim, não, eu tô neutro, não vou alimentar nenhuma das duas, você já vai estar alimentando essa, porque tudo ao nosso redor busca alimentar essa aqui. Ainda mais com a internet hoje em dia, com simples cliques rápidos, podemos facilmente estar sempre alimentando essa aqui. Tudo ao nosso redor nos faz ser inclinado para a natureza pecaminosa. Com isso, a melhor maneira de você estar mortificando a natureza pecaminosa é você alimentando a nova natureza em Cristo. Quando você alimenta a nova natureza em Cristo, você começa a ser inclinado, com isso você é inclinado para as coisas do Espírito. Você começa a se distanciar, a mortificar a natureza pecaminosa, a se distanciar do pecado. Claro que ele ainda vai estar aqui até o seu último dia da sua vida. Quando você morrer, Jesus te levar para o paraíso e você vai já estar livre da natureza pecaminosa e aguardando a glorificação. Voltaremos para o nosso corpo e estaremos glorificados sem natureza pecaminosa. Mas enquanto estamos aqui, ela está aqui. Então devemos alimentar essa. Quando alimentamos essa, a gente começa a mortificar a natureza pecaminosa. De que maneira eu posso alimentar a nova natureza em Cristo? Orando. Se eu gasto tempo com oração, isso vai ajudar a minha espiritualidade na luta contra o pecado. Se eu leio a Bíblia, medito nela e oro em cima dela, que a oração vai ser muito melhor se nós lermos e meditarmos a palavra de Deus. Iremos usar a palavra de Deus em nossas orações. A gente vai estar alimentando a nova natureza em Cristo. Eu preciso também estar cercado de boas amizades. Não posso estar cercado de pessoas que escarnecem. Como o Salmos 1 diz, não sentar nas rodas dos escarnecedores. Porque se eu estou vivendo com pessoas que falam palavrão, gostam da malícia, de piadas sujas, isso vai fazer com que eu venha a dar ouvidos e a alimentar a natureza pecaminosa. Por mais forte que você se acha ser, se você estiver com má influências, você vai ser influenciado para o mal. Então, se eu tenho boas amizades, principalmente na igreja, com os irmãos, eu vivo ali em comunhão com os irmãos, busco ter amizade com os irmãos, não somente na igreja, mas eu saio com os irmãos para um shopping, eu vou na casa de um, eu venho, abro minha casa para os irmãos para conversarmos. Alimenta a nova natureza em Cristo. A comunhão entre os irmãos é uma coisa essencial na fé cristã. A melhor maneira de vencermos o pecado, de mortificarmos o pecado, é observarmos a disciplina espiritual. Orar, ler, ter comunhão com os irmãos, estar sempre buscando pensar nas coisas do alto, coisas que realmente são edificantes e não perder nosso tempo com coisas pecaminosas. Resumindo, a melhor maneira de você mortificar o pecado é deixando ele com fome e você alimentar a nova natureza em Cristo. Não existe neutralidade. Ou você vai alimentar um ou alimentar o outro. Escolha alimentar esse. Creia em Cristo, porque a gente sabe que as obras da carne são as seguintes: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E Paulo vai dizer que os que praticam essas coisas não herdam o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é paz, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, pensem nisso. Alimentem a nova natureza em Cristo. Então não pense você que ficar horas no Instagram vendo vários reels, horas gastas assistindo e maratonando várias séries no Netflix, vendo até cenas inapropriadas. Muitas das vezes nos filmes aparece, hoje em dia é difícil assistir um filme, vão aparecer cenas inapropriadas. Todas essas coisas não vão ser eficazes para mortificar o pecado. Na verdade, pelo contrário, serão utilizadas para que o seu corpo peque, para que você peque, para que você use o seu corpo para o pecado, que você use sua mente para o pecado, para que você use sua boca para o pecado, para que você use suas mãos para o pecado. Então pense nisso. É melhor
mortificarmos o pecado, para que a gente não morra e tenha um triste destino. Mas graças a Cristo Jesus, que nos perdoou, que nos amou, que nos justificou com a sua obra na cruz, pagando a culpa pelos nossos pecados e nos justificando quando cremos nele, graças a ele, nós podemos vencer o pecado, não dar ouvido ao pecado e o pecado não mais nos assustar, porque somos salvos em Cristo Jesus. Crendo em Cristo Jesus, obtemos perdão de nossos pecados, nos arrependendo genuinamente e buscando abandonar as práticas pecaminosas. A gente sempre vai cair, infelizmente, mas a obra de Cristo garante que chegaremos até o final. Se você é uma pessoa que diz crer em Jesus, mas só alimenta a natureza pecaminosa, talvez você não tenha nova natureza em Cristo, talvez você não tenha nascido de novo, talvez você não tenha de fato crido genuinamente em Cristo. Porque se você crê genuinamente em Cristo, você deseja as coisas do Espírito, porque agora você tem uma nova natureza te influenciando, de maneira que quando você faz aquilo que é pecado, você sente que você está em falta com essa nova natureza, e você busca mortificar essa e se inclinar para esta. E o Espírito Santo nos impulsiona para isso. O próprio Deus nos leva a querer e efetua em nós o realizar. Avalie sua vida e creia em Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados, pois o pecado só leva para a morte. Morte eterna. Estar eternamente no lago de fogo e enxofre, separados do amor de Deus, separados da misericórdia de Deus, da graça de Deus, porque Deus nos criou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É por isso que Ele nos elegeu, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Devemos nos deleitar em Deus, ter Deus como principal, como primeiro em nossas vidas. Precisamos andar segundo o Espírito e não segundo os desejos pecaminosos da nossa carne. Deus abençoe. Pense nisso. Arrependa de seus pecados e creia em Jesus Cristo.